A impressora, meu amigo, não tem previsão para ser desligada. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Na escola, aprendemos que a inflação é o aumento de preços específicos, mas isso se trata de uma afirmação simplista e equivocada, que na maioria das vezes nos leva a colocar a culpa na suposta ganância dos comerciantes. Essa definição falaciosa não faz o menor sentido. Se um agricultor perde sua plantação de cana por causa de uma seca, o preço do açúcar de sua região pode subir, mas será apenas uma consequência temporária e local. Como apontaram os economistas austríacos, a verdadeira inflação é a expansão da base monetária, que promove o aumento geral dos preços, já que ao injetar dinheiro em uma economia sem uma maior produção de bens e serviços, ocorre uma diminuição do valor da moeda relativo à quantidade de produtos que podem ser comprados. Isso já foi explicado diversas vezes neste canal, mas se você busca mais informações, assista ao vídeo Por que é importante saber o que é inflação, no canal Ancapsul Classic. Basicamente, o Estado arrecada dinheiro por meio de 3 formas: com o aumento de impostos, com a emissão de dívidas ou com a criação de dinheiro. O aumento de impostos é uma clara coerção que causa impopularidade ao político. Já a emissão de dívidas costuma alcançar um limite, pois, no caso de países emergentes e arriscados como o Brasil, os compradores de títulos passam a cobrar juros mais altos até o ponto em que ocorre a perda de confiança internacional, fazendo com que os investidores decidam deixar de financiar a dívida. Já a criação artificial de moeda apresenta-se como uma via aparentemente perfeita. Os estímulos de curto prazo são extremamente positivos. Em um sistema democrático com mandato de 4 anos, os políticos fazem o que bem entendem para alcançar popularidade durante o seu governo, enquanto jogam as consequências desastrosas de seus atos para o futuro, quando os próximos governantes, senão os empresários, serão culpados pelo aumento dos preços. Keynes dizia que isso não importava, pois no longo prazo estaríamos todos mortos. Ele só não contava com o seguinte: quanto mais as consequências demoram para acontecer, mais pesadamente elas cairão sobre os ombros de nossos filhos. A inflação também mostra-se de grande ajuda para governos endividados, já que o preço de grande parte dos títulos de dívida pública não são corrigidos pela inflação e, portanto, acaba sendo mais facilmente pago no futuro. Uma tabela de impostos fixa, com uma inflação crescente, também transfere mais dinheiro para as mãos do Estado. Em 1994, com o Plano Real, só pagava imposto de renda quem ganhava mais de R$ 591, sendo que o salário mínimo correspondia a R$ 64. Hoje, em 2021, paga o imposto quem ganha mais de R$ 1.904, com o salário mínimo valendo R$ 1.100. Ou seja, antes você era tributado se ganhasse 9 vezes o salário mínimo. Hoje em dia, recebendo míseros 2 salários mínimos, você já é taxado. Assim, potenciais investimentos para a rede privada acabam sendo direcionados para a mão dos políticos, além de os comerciantes serem obrigados a repassar o aumento de impostos em seus produtos, nos casos mais extremos até impedindo o consumo dos pobres. Casos de inflação são adorados pelos políticos desde o Império Romano. Naquela época, sem a existência dos papéis coloridos, a moeda, o denário, era desvalorizada pela diminuição do percentual de prata na liga metálica. A integridade do sistema monetário romano permaneceu relativamente intacta até o reinado de Nero, já que ele foi o primeiro a depreciar o padrão que havia sido estabelecido por Augusto, o primeiro imperador de Roma. Nero usou a inflação para financiar o império e começou reduzindo o teor de prata do denário, de 98% para 93%, o que permitiu que mais moedas fossem fabricadas com o mesmo volume de prata. Os sucessivos imperadores apenas continuaram e intensificaram a sua política. A pior desvalorização ocorreu sob o imperador filósofo Marco Aurélio, que desvalorizou o denário para um teor de 79% de prata, com o intuito de financiar suas constantes guerras. Quando parecia impossível, foi lá e fez. A situação ainda piorou muito. A cada desvalorização da moeda, os preços eram pressionados para cima, e isso foi gradualmente diminuindo a confiança do povo no sistema monetário romano, assim como acontece hoje. Apesar de, no curto prazo, a inflação promover um alívio para as finanças do Estado, isso acabava quando os mercadores e os legionários se davam conta do que havia acontecido. Para escapar da corrosão do poder de compra do denário, os soldados começaram a exigir que suas bonificações fossem pagas em ouro ou em mercadorias.
o filho de Severo, reduziu o teor de prata da época para 50%. Essa falsidade, usada para financiar a máquina de guerra romana e suas construções megalomaníacas, continuou até ser criada uma nova moeda, o numo, que em 341 d.C., com o imperador Constante I, possuía apenas 0,4% de prata. Esse processo gradual, porém extremamente danoso, provavelmente foi a principal causa da fragilização e da posterior queda dos romanos. Se você quiser aprofundar este assunto, assista ao vídeo A Economia do Império Romano, daqui do Visão Libertária. O link estará na descrição. Séculos e até milênios se passaram sem que os políticos aprendessem a lição. Na verdade, parece que cada período inflacionário supera o anterior, porque quanto mais as bolhas duram, pior é quando elas explodem. E é interesse dos governantes que elas durem o máximo possível. Isso nos levou a casos bizarros de inflação nos últimos 2 séculos. Agora, para vocês se deliciarem só um pouquinho, eis aqui o top 5 de casos de inflação mais impactantes no mundo moderno, e com um bônus no final. Em quinto lugar está a Alemanha, de 1921 a 23. Foram 30.000% de inflação durante alguns meses. O pagamento do Tratado de Versalhes, imposto pela Tríplice Aliança como indenização da Primeira Guerra, valeria 269 bilhões de dólares atualmente. A nação já estava quebrada e o tratado impedia o pagamento com o uso do marco alemão. Portanto, assim como os políticos alemães e os contemporâneos, decidiram imprimir dinheiro como se não houvesse amanhã. Os resultados acarretaram em uma hiperinflação desastrosa. Em 1922, você compraria um pão por 160 marcos, enquanto em menos de um ano, seu delicioso carboidrato custaria 200 bilhões de marcos. Eles se endividaram e gastaram seus fundos na esperança de vencer a Primeira Guerra, o que, como sabemos hoje, foi um esforço inútil. Em quarto lugar, Venezuela, de 1913 até hoje. Foi uma porcentagem de 60 milhões. Quedas de energia, faltas de insumo e carências nos setores de bens de consumo são ocorrências comuns no cotidiano de um venezuelano. Na escola, aprendemos que toda a crise venezuelana se deu pela queda do preço do barril de petróleo, visto que, apesar de extremamente rica, essa nação latina era dependente do óleo. Esse argumento, sustentado por professores de humanas, cai por terra depois de uma pequena conversa com qualquer refugiado venezuelano. Tem até uma conversa muito interessante entre um venezuelano e uma vereadora de um partido socialista em outro canal aqui no YouTube. Além da fome e da falta de saneamento básico, opositores políticos da ditadura de Maduro são constantemente perseguidos e mortos diariamente, enquanto os políticos jantam tranquilamente em restaurantes gourmet. Em terceiro lugar, Iugoslávia, de 92 a 94. 331 milhões% em alguns meses. Estimuladas pelos acontecimentos que levaram à queda do Muro de Berlim, as repúblicas iugoslavas, que eram compostas pela Bósnia e Herzegovina, Croácia, Eslovênia, Kosovo, Macedônia do Norte, Montenegro e Sérvia, passaram a exigir soberania. As guerras civis, somadas à má administração da época, geraram uma grande crise. Os salários da população caíram mais de 50%. A fome foi democratizada, postos de gasolina e outros estabelecimentos fecharam e vários mercados negros de câmbio surgiram. Em segundo lugar, Zimbábue, de 2007 a 2008. Foram 79,6 bilhões%. Depois de derrubar o governo da Rodésia nos anos 80, os políticos do país decidiram aumentar sua popularidade, distribuindo bens de consumo gratuitamente para a população. Esse gratuitamente deve ser destacado entre aspas, pois assim como percebemos com danos causados pelas medidas descaradamente populistas, nenhuma dessas benesses estatais é de graça. O Estado é uma instituição parasitária que não produz riqueza e se financia por meio do roubo do dinheiro conhecido como impostos, ou pelo roubo do poder de compra conhecido como inflação. O confisco de terras de brancos, que foram cedidas para cidadãos negros, e a entrada na Guerra do Congo fizeram o governo desvalorizar sua moeda ao extremo, ao ponto de pessoas carregarem dinheiro em carrinhos de mercado e, em muitos dias, acabarem sem água ou comida. Para maiores detalhes sobre o assunto, temos um vídeo recentemente publicado no canal sobre a Rodésia. Agora, em primeiríssimo lugar, a Hungria, de 1945 a 46. Foram quase 42 quatrilhões%. Oi? Sim, os valores estão corretos. Em 15 horas, todos os preços dobraram.
giravam. Não é à toa que, em valores percentuais, esta é considerada a pior hiperinflação da história. De 25 bilhões de unidades de moeda, em um ano a base monetária passou a ser representada por 47, pasmem, septilhões. Septilhões. Esses valores, quase incompreensíveis nos dias de hoje, se devem ao fato de que, após a Segunda Guerra Mundial, a Hungria encontrava-se completamente destruída. Sem suas indústrias funcionando, o país deixou de fabricar a maioria de seus bens. Mas isso não foi bastante para o Estado, mais uma vez, injetar na economia novos papéis coloridos como bem entendesse. Agora, o bônus. Sim, Estados Unidos. Como está bem detalhado num recente vídeo publicado no canal A Inflação do Dólar, mais de 40% de todos os dólares existentes foram criados no último ano. Mais de 40% de uma moeda que existe desde 1776. Embora os Estados Unidos representem um ideal de liberdade e uma economia muito mais livre do que a brasileira, não podemos nos enganar com as verdadeiras intenções do Estado. O governo inundou a economia com dólares durante o período do lockdown, ou seja, mais uma vez insistiu em expandir a base monetária sem adicionar bens de consumo à oferta. Muitos se perguntam o porquê de os preços não estarem subindo tão expressivamente. Ainda com resquícios do grande acontecimento do último ano, as pessoas tiveram um incentivo à poupança e não começaram a gastar seus auxílios emergenciais. Também é importante ressaltar que a maioria das trocas internacionais e reservas de valor de bancos centrais demandam um volume massivo de dólares diariamente, mas isso não significa que não houve inflação. As bolsas de valores atingiram recordes e recordes. Diversos ativos tornaram-se bolhas. Indústrias começaram a valorizar mesmo sem produzir. Quem detém esses ativos se sente bem com a subida do valor, ignorando as consequências futuras. Em pouco tempo, a ilusão do valor do papel moeda se tornará clara para a humanidade. Criptomoedas são cada vez mais demandadas, e o aumento sem precedentes do preço do Bitcoin, a evolução de contratos inteligentes com Ethereum e o rápido surgimento de novas iniciativas com diferentes propostas são apenas algumas evidências disso. Em algum ponto, os indivíduos perceberão que a confiança na boa-fé de políticos é um lastro insustentável e os papeizinhos perderão seu valor por completo. A maior bolha da história, aquela na qual estamos neste exato momento, estourará em breve e somente os mais espertos se salvarão. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por McFly Libertário, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda. Se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha para não perder os próximos vídeos. Se você quiser contribuir com o canal e sugerir uma pauta, vá ao nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!